Oi, pessoal. Vamos entrando. O pessoal tá entrando. Boa noite, bem-vindos. Podem entrar. A casa é de vocês, a casa é nossa. Oi, Thalia. Gente, enquanto o pessoal vai entrando, estamos aqui sextando, né, de uma maneira diferente. Verissa acabou de entrar, já vou aceitá-la aqui. Ela está aceitando a solicitação. Boa Aê, deu certo. Boa noite. noite. E aí, Verissa? Sextou, né? Sextou, né? O nosso sextou diferente aqui. Muito diferente, mais útil. Que bom que a gente consegue sextar dessa forma, né? Exatamente. Mais uma medida provisória quentinha aqui para a gente analisar. Pois é. Gente, o pessoal está entrando. Eu sei que muitos ainda vão entrar. A gente está com o pessoal ainda entrando. Mas vamos lá. Nós vamos fazer a live, gente, em 45 minutos, tá? Porque é o tempo que o Instagram permite a gente salvar a live depois para ficar disponível. Então, vamos tentar otimizar os 45 minutos. As perguntas vocês podem fazer aqui. A gente vai tentar ler conforme a gente for falando sobre os temas. Eu quero agradecer muito, Verissa, de ter aceitado de novo o convite. Nós fizemos uma live na segunda passada, né? Retrasada, quer dizer, assim que saiu a Segunda 927. passada. Foi, porque é tanto MP, em tão pouco tempo, né, que a gente fica confuso no tempo e no espaço. Mas é isso mesmo, a É, gente falou sobre a 927. A doutora Verissa é advogada, é consultora empresarial, é minha amiga. A gente consegue conversar, mesmo discordando de algumas coisas, mas de uma forma muito tranquila, né, Verissa? E é importante essa pluralidade exatamente. de ideias. Dá teu Eu recado acho que aí, Veri. o direito ele é tão apaixonante justamente por isso, porque a gente se entende até nas nossas discordâncias. A gente concorda até onde a gente discorda. Eu brinco muito isso. Eu concordo discordando, porque a gente concorda com os argumentos. Porque, na verdade, tem argumentos para todos os lados, né? Então, é isso que a gente precisa estabelecer, que realmente essas medidas, não só essa, mas como a anterior, ela traz muito pano para manga e muita argumentação, tanto defendendo a adoção de alguns critérios, como julgando alguns critérios como inconstitucionais ou alguma outra situação. Então, assim, os argumentos são fortes para os dois lados. E eu É, queria principalmente agradecer o convite mais uma vez, me sinto muito honrada. E hoje a gente tem uma participação especial, né, da Smart Talks, que vai transmitir essa live também no YouTube deles. Então, hoje a gente está assim, mais profissional ainda. Eu fiquei bem feliz com esse convite deles também. E, Paulo, Vamos essa agradecer, MP. quero agradecer a Smart Talks, viu? Porque assim, tá viabilizando, tá promovendo e vai disponibilizar no YouTube, porque infelizmente no Instagram fica só 24 horas, muita gente não consegue assistir, então eles colocam no YouTube, as pessoas assistem, comentam e a gente consegue depois até responder os comentários, né, Verissa? Porque eu não sei como foi a tua rede de perguntas, mas assim, as minhas bombaram. Muita dúvida mesmo, muita dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas aqui, mas eu acho que as principais a gente vai conseguir sanar. Vamos tentar. E vamos começar então. Quero só mandar um beijo para a Leia, que eu prometi que eu ia dar um beijo para ela. Leia é minha amiga da Bahia, tá aqui assistindo, ela Nossa, assiste todas as nossas lives. Ela é juíza lá no TRT Bahia. Um beijo, minha amiga. olha, Léo, Vamos lá, gente. abraço. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre a medida provisória, que é a 936. Está todo mundo sabendo. Passa no jornal, passa no Instagram, passa no Facebook, passa em todas as redes sociais, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A gente vai tentar aqui nesses 45 minutos, que não é mais 45, agora é 40, 35 minutos, discorrer sobre o que eu classifico como 4 pontos, né? Eles instituem 4 medidas, que é
o pagamento do benefício emergencial, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, a redução proporcional da jornada de trabalho, que é com Verissa, a suspensão temporária do contrato de trabalho, que vai ficar comigo, e a estabilidade provisória, que eu acredito que é uma medida, sim, emergencial e que Verissa vai explicar. É uma nova estabilidade aí que a medida provisória instituiu. Vamos lá. Que a meu ver, Fala lá, só te interrompendo, a meu ver, a medida provisória é a estabilidade provisória é a grande justificativa para a SMP, na minha opinião. Se não houvesse a estabilidade, não faria sentido nenhum você criar um programa, o próprio nome do programa diz, emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, para mim, o pilar da SMP é a estabilidade provisória. É verdade. Então, vamos lá, gente. Tudo que a gente falar sobre redução de jornada, de salário e de suspensão contratual, a gente precisa de um raciocínio que eu vou desenvolver agora, que é o benefício emergencial da preservação do emprego e renda. É esse benefício, vamos logo começar a falar de dinheiro, que todo mundo quer saber do dinheiro. Esse é a parcela financeira, digamos assim, é o benefício, é a contrapartida do governo para os empregados nesse momento. Em primeiro lugar, ele é pago tanto na redução do salário e jornada, quanto na suspensão contratual. O dinheiro, da onde vem esse dinheiro? Muitos empresários estão achando que é um empréstimo, Verice. Não é um empréstimo. Não há necessidade de devolução desse dinheiro ao final do ano ou daqui a 5 anos, enfim. Ele está sendo um dinheiro custeado pela União. Eles dedicaram uma parcela, acho que foi até do FAT, né, para que seja repassado aos trabalhadores. Então, esse recurso é inteiramente da União, não precisa de nenhuma devolução nem pagamento de empréstimo por parte dos empregadores. Ele é um benefício que vai ser pago mensalmente, e aí a redução tem uma duração e a suspensão tem outra, mas ele é pago de 30 em 30 dias, tá? E aí, a partir de quando é feito esse pagamento? Depende do empregador agir a tempo e modo corretos. A medida provisória deu um prazo para que o empregador informe a celebração do acordo individual entre empregado e empregador ao Ministério da Economia em 10 dias. Hoje já recebi muitas perguntas sobre como vai ser essa comunicação. Ainda não existe regulamentação, né, Verissa? Não se sabe se vai ser um campo, um formulário eletrônico, se vai ser um formulário no próprio site do Ministério da Economia, se vai ser um acordo digitalizado, escaneado e mandado. Ainda não se tem essa regulamentação. A gente esperava que fosse sair hoje, né? Até se estuda uma possibilidade de colocar no e-social. Se estuda uma possibilidade de fazer um cabeamento com o e-social, mas ainda não tem nada definido sobre isso. Seria o melhor, né? Mais prático, acessível, né? aos contadores e tudo mais. A gente, inclusive, deixou para fazer a live hoje na esperança de já termos uma resposta, mas não vamos ter essa resposta. Então, só para ficar claro, inclusive um advogado acabou de me perguntar se ele precisaria ir pessoalmente ao Ministério da Economia para comprovar esse acordo. Não, eu acho que vai ser tudo eletrônico. O Clemes está falando aqui que acho que vai ser pelo empregado web, né? E aí a gente tem que... É social, enfim, vamos esperar que seja da forma mais fácil possível. Então, vamos lá. O empregador celebra o acordo individual com o seu empregado. Ele tem 10 dias para enviar para o Ministério da Economia esse acordo celebrado. O pagamento do benefício ele vai ser feito 30 dias após a celebração desse acordo, mas somente se o prazo foi cumprido pelo empregador, de 10 dias. Se o empregador não cumprir esse prazo de 10 dias, como é que fica? Ele vai responder pelos salários até que a informação seja enviada para o Ministério da Economia. E como ele a enviou fora de tempo, né, em atraso, o pagamento dos 30 dias de pagamento desse benefício vai ser contado a partir da informação dele e não da celebração do acordo individual. Os empregadores têm que ter muita atenção com isso, tá? Porque eles podem ser surpreendidos aí com a obrigatoriedade de ter que pagar os salários, sendo que eles já poderiam aí estar liberados desse pagamento com o pagamento do benefício especial,
Quer falar alguma coisa, Só Vinícius? fazendo uma ressalva aqui, Paulo, que a gente não pode esquecer que essa AMP não suspendeu aquela obrigação lá da CLT que fala do pagamento até o 5º dia útil. Então, tem empregador achando que só vai pagar o salário quando sair o benefício do governo. Não é assim. Você vai emitir o seu contra-cheque, vai pagar o salário até o 5º dia útil do mês, obedecendo a regra da CLT. Se você cumpriu o prazo de 10 dias, ok. Se você não cumpriu, você tem que cumprir a integralidade do salário do funcionário, porque você tem que fazer o seu pagamento até o 5º dia útil do mês, subsequente ao trabalhado. Lembrando que nós estamos agora com a parcela do mês de abril para ser paga a partir do dia 8, né? O 5º dia útil vai ser dia 8 de abril. Então, provavelmente, esses pagamentos só vão entrar na competência de maio, na competência de abril, que vai ser paga em maio, e o empregador tem que se agilizar rápido, porque esse prazo de 10 dias, gente, é muita gente, é o Brasil inteiro fazendo isso. Então, assim, não durmam no ponto. É verdade. Isso é importante falar, gente, porque se o prazo é de 30 dias para o primeiro pagamento contados do acordo, obviamente esse dinheiro não cai agora em abril. Então, o pagamento de abril, como a Verissa falou, continua sendo encargo do empregador. Esse valor desse benefício especial de preservação do emprego e renda, vamos falar de BEPER, né? A abreviação. BEPER, adorei o apelido. Desde ontem que eu só chamo BEPER. Gente, ele não é seguro-desemprego, tá? A base de cálculo é em cima do seguro-desemprego, mas ele não é seguro-desemprego, nem para a suspensão do contrato de trabalho, nem para a redução de jornada e salário. O que isso quer dizer na prática? Que no futuro, se eventualmente o empregado for demitido daqui a 4 meses, 5 meses, 1 ano, ele não vai perder o direito a receber o seguro-desemprego quando ficar desempregado por ter recebido esse benefício emergencial. Não retira direito, não interfere no valor. Então, apenas decidiu-se fazer a base de cálculo no seguro-desemprego. Ele não é seguro-desemprego. Todo empregado recebe? Não. Digamos que 99,9%, porque existem 4 situações que a medida provisória tratou de vetar o recebimento do BEPER, né, do benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Aquele empregado que esteja exercendo cargo em emprego público, inclusive aqueles cargos em comissão, né, de livre nomeação e exoneração, quem já recebe o auxílio emergencial de qualquer tipo, quem já recebe benefícios previdenciários continuados, né, benefícios que são pagos mensalmente, exceto a pensão por morte e o auxílio acidente. O empregado que recebe pensão por morte ou auxílio acidente consegue acumular com o benefício especial dessa medida provisória. E, obviamente, quem recebe seguro-desemprego, por estar desempregado, esse programa cobre quem está trabalhando e nem quem não está desempregado, e quem recebe aquela bolsa qualificação do artigo 476A da CLT, que é aquele curso que o empregado fica com o contrato suspenso e recebe a bolsa qualificação. Outra pergunta. Tem empregado que tem 2 empregos, né? Eu até lembro daquele seriado Todo Mundo Odeia Chris, que o Júlio tinha 2 empregos. Nesses casos de 2 empregos, o empregado acumula, sim, o benefício especial de cada emprego. Se nos seus 2 empregos, um decidiu suspender o contrato, o outro decidiu reduzir jornada e salário, ele recebe o benefício especial correspondente a cada contrato de trabalho. Sobre o benefício, eu acho que é isso. Eu recebi uma pergunta, Verissa, no meu Instagram. Não, eu acho interessante, Paulo, só te interrompendo um pouquinho, eu acho interessante a gente esclarecer um ponto que foi bastante questionado hoje, se a MP se aplicava ao serviço doméstico, aos empregados domésticos. E sim, na minha opinião, se aplica, foi omissa aqui na medida provisória, não incluiu a categoria dos domésticos, mas já é pacífico desde a lei de 2015, quando foi criada a lei do doméstico, já equilibrou e já igualou a categoria de doméstico ao empregado normal. Então, na minha opinião, sim, se aplica, tá? Então, além daqueles... E outra dúvida também que eu acho importante contribuir, Paulo, é o seguinte: não importa se você trabalha há 1 mês, 1 ano ou 10 anos.
Não importa, não há período de carência, como há para a concessão do seguro-desemprego. Aqui, qualquer trabalhador de carteira assinada, independentemente do tempo de vínculo, faz jus ao benefício. Eu respondi muito essa pergunta hoje, eu acho que tinha muitas dúvidas, porque as pessoas associavam a equiparação com o seguro-desemprego, a equiparação ao prazo do seguro-desemprego. E não é, gente, é só a remuneração do seguro-desemprego. Aqui não há prazo de carência, ok? Perfeito, Verice. E, inclusive, isso é importante dizer porque não importa o tempo de casa do empregado. O empregado, inclusive, É, pode ter sido contratado há 2 semanas, ainda não chegou a receber salário, e a empresa é. decide suspender ou reduzir salário, né? Já pode, ele recebe normalmente, porque não é seguro-desemprego, é só a base de cálculo. Alguém perguntou agora aí se os dois empregos decidirem reduzir salário e jornada. Como eu falei, Pode se ele acumular. tiver dois É. empregos, os dois podem acumular. O Sami Amorim, advogado, comentou lá na minha foto no Instagram e perguntou, fez 2 perguntas. A gente sabe que quem é aposentado pode continuar trabalhando, né? E aí o Uhum. empregado aposentado recebe já o seu benefício previdenciário todo mês. E digamos que ele, no seu trabalho, recebe a proposta de suspensão contratual. Se ele aceitar, ele recebe o benefício emergencial, Verissa? Bom, na minha opinião, não recebe, porque a MP é clara em isentar do programa aqueles empregados que recebam benefício de prestação continuada de natureza Perfeito. previdenciária. E nós estamos diante de um benefício de, né, natureza repercussória. Então, mensalmente você vai receber a sua aposentadoria. Se é repercussório e é de natureza previdenciária, você está lá naquelas exceções ao benefício. Gente, mas eu faço uma ressalva muito importante. Aqui não é uma medida impositiva, unilateral. Como nós vamos falar lá na frente, trata-se de acordo que pode ser individual, ou seja, patrão e empregado, ou norma coletiva, que pode ser um acordo daquela empresa com o sindicato ou daquela categoria com o sindicato, que seria a convenção coletiva. Isso é muito importante o empresariado ter essa noção, por quê? Porque a MP 927, ela trouxe algumas possibilidades de forma impositiva. Então, não confundam. A MP 927 autorizou algumas coisas, algumas medidas como teletrabalho, né, e algumas outras coisas de forma impositiva, e essa não. Todas essas medidas, do início ao fim, elas precisam do acordo mútuo. O acordo mútuo é a vontade entre as partes. Ou seja, se o empregado não quiser assinar, ele não é obrigado a assinar. Tá? Então, se o beneficiário do benefício previdenciário, trabalhador aposentado, achar que vai se prejudicar, não aceite o acordo, entendeu? Pronto, Sami. Então, pergunta respondida. O empregado aposentado não recebe porque a medida provisória tratou de excetuar os 2 casos de benefício previdenciário que permite o recebimento, que é a pensão por É, morte e o auxílio acidente. Fora desses dois é, benefícios, não é possível haver acumulação. E ele fez uma última pergunta sobre o patamar de remuneração. A gente sabe, como a gente falou aqui, não é seguro-desemprego, é calculado sobre o seguro-desemprego. E o valor máximo do é, seguro-desemprego hoje é R$ 1.811, né? Então, se o é, empregado recebe, digamos, R$ 3.000 de salário e o contrato dele for suspenso, ele vai receber o teto do seguro-desemprego. Ele vai ter uma redução salarial grande, né, de quase 50%. Ele perguntou a nossa é. opinião. Obviamente, a nossa opinião aqui é de que é uma medida excepcional. A um primeiro momento pode parecer injusta, mas é uma medida excepcional para um momento excepcional e transitório, temporário. A gente vai ver que tem prazo, tanto a redução salarial quanto a suspensão tem dia para começar e tem dia para terminar. E aí a Verícia vai começar a falar agora sobre a redução proporcional de jornada e de salário. Primeiro, só voltando aí à pergunta, eu vou defender porque que eu acho que sim, que pode haver sim a redução e que não há necessariamente perda salarial. Por quê? Porque, veja, eu sou da corrente
sei que é uma corrente um pouco polêmica, mas eu defendo a seguinte tese, que a MP, ela preserva o salário hora. Então, quando você faz o cálculo da remuneração do seu colaborador e preserva o salário hora e equivale esse salário hora à jornada, a contrapartida do empregador não é de redutibilidade salarial fora dos padrões da Constituição. Porque o que diz a Constituição? É você manter jornada e reduzir salário. Então, se o servidor, o funcionário ganha R$ 2.000 e trabalha 44 horas semanais e ele vai continuar trabalhando as 44 horas semanais e vai receber 1.200, está havendo perda salarial. Aqui eu estou fazendo um equilíbrio, uma equiparação. Jornada, salário. Já a contrapartida do governo, que não é de natureza salarial, é de natureza indenizatória, pois é um benefício, é um programa, né, uma assistência financeira, essa sim tem perda salarial. Mas a cota parte lá das reduções que eu vou falar aqui para vocês, que o empregador paga, está sim observando o princípio constitucional lá do artigo 7º, tá? Verissa, só antes de tu passar para a redação, só te interromper, eu acho que a pergunta dele, essa tua posição, inclusive, eu passei a concordar contigo, né? Você me convenceu. Mas eu acho que a pergunta dele foi especificamente em relação à suspensão contratual, porque realmente, se for reduzir, vai atender a proporcionalidade, ele vai trabalhar menos e ganhar menos com o salário mínimo hora respeitado. Mas no caso de suspensão, em que ele não presta qualquer serviço, né? E eu vou falar disso daqui a pouco, mas eu acho que a pergunta dele foi mais nesse aspecto de ter o seu poder aquisitivo comprometido, porque é inegável que quem ganhar R$ 3.000 por mês passa a ganhar 1.800, é de quebrar as pernas de qualquer um, né? É você não conseguir cumprir seus compromissos, né? Na minha opinião, na hipótese de suspensão, a MP falhou por não atribuir aquela responsabilização. Quando você for falar da suspensão, você vai falar dos parâmetros, né, da margem de faturamento das empresas que não estão no Simples. Mas a AMP, lá na frente, nos atos das disposições gerais, que eu vou falar lá na frente, mas já adiantando, ela prevê uma contrapartida, que é uma ajuda de custo. Na verdade, tem um nomezinho técnico aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Ajuda de custo compensatória mensal. Então, aquele empregador que não quiser correr o risco de uma ADIM, de inconstitucionalidade, ele pode fazer o equilíbrio ali na renda através dessa ajuda compensatória, tá? Então, assim, as empresas vão estar economizando, lembrando, algumas empresas vão economizar até 100% do salário. Mas, em contrapartida, você pode fazer uma ajuda compensatória aí para diminuir a perda do seu empregado. Mas agora, voltando ao meu assunto, senão eu vou ficar adiantando toda vez. E senão a gente perde nosso tempo aqui. Exatamente. Mas assim, como a gente já havia adiantado, é um acordo, tá, gente? Então, aqui, para os acordos individuais, ou seja, aqueles celebrados entre patrão e empregado, o acordo precisa ser escrito, tá? Comunicado ao empregado com 48 horas de antecedência, ou seja, você chama o empregado, negocia com ele os termos, manda para o jurídico da empresa, o jurídico tem até 48 horas para formalizar o acordo e volta para ele assinar. Esse prazo precisa ser observado, tá? E nessas hipóteses, a redução pode ser de 25%, 50% e 70%. E aqui, gente, eu faço uma ressalva muito importante, porque eu acho que foi uma das perguntas também... Ui, meu Deus, o que aconteceu aqui comigo? Foi uma das perguntas que eu mais respondi hoje. Esses 25%, a redução é em cima do salário do colaborador. Então, assim, a empresa vai pagar o percentual 80% de 70%, ai meu Deus, de 85%, tô doido. De 85%. E os 25% vão ser pagos pelo governo federal. 75%. Só que... Ou 75%, desculpa, minha matemática, minha cabeça Olha não estava funcionando. É isso mesmo. Enfim,
E essa contrapartida do governo, gente, não é na base do salário do empregado. Como a gente já disse aqui, vai haver perda na parte do governo. Por quê? Porque aqui essa diferença é calculada sobre o salário, quer dizer, sobre o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego tem uma tabela. Então, se a pessoa ganha um salário mínimo, vai ser a base do seguro-desemprego é o salário mínimo. Se for de 1.450 a 2.417, vai multiplicar a diferença por 0,5% e vai se somar a 1.160,18. Ou seja, sempre vai haver uma perda. E para quem ganha mais de 2.417, vai ficar ali no teto. Então, como o Paulo falou, se a pessoa ganha 3.000, 4.000, ele não vai conseguir ultrapassar o teto do seguro-desemprego e ele vai sim ter perdas salariais. Por isso que é muito importante você ter o acordo individual realmente conversado, porque o seu empregado ele vai ter essa noção de que por alguns meses, que aí essa modalidade pode ser celebrada por até 90 dias. Você pode fazer o prazo de redução é de até 90 dias. Então, 90 dias são 3 meses de perdas remuneratórias que vão refletir sobre toda uma família. Então, assim, as contas vão continuar chegando e o salário não vai mais ser o mesmo. Então, esse patamar tem que ser muito importante. Verissa, só repete aí, porque alguém perguntou. Sempre vai ser calculado com base no seguro-desemprego? Depende. O pagamento do empregador é com base no salário do empregado, ele complementa, os 75% é calculado com base no salário, não é isso, Verissa? E os 25% do governo é que é calculado sobre o seguro-desemprego. E aqui outra dúvida que eu recebi hoje à tarde foi como ficariam os recolhimentos fiscais e tributários. Os recolhimentos fiscais e tributários ficam no percentual do empregador. Então, se você vai reduzir 25% de jornada e 25% de salário, a sua tributação vai ser 25% menor. Então, essa é a contabilidade da empresa vai ter que observar esses critérios de redução que foram acordados individualmente, tá? Lembrando, mais uma vez, celebrado o acordo individual, você tem até 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, que tem até 30 dias para fazer o pagamento. Então, você tem aí mais ou menos 40 dias pela frente. E 40 dias supera o prazo de 5 dias úteis. Então, é muito importante que o empresário observe isso. Perfeito. Verissa, minha pergunta agora sobre redução. Para voltar ao normal, digamos que o empregador, digamos que na metade de maio as atividades vão ser liberadas, o comércio retoma, mas a gente tem um acordo individual em andamento, né? O acordo foi feito para 90 dias, então tem a data de término só para final de julho. Como é que fica? O empregador pode chamar o empregado para voltar a trabalhar? Ele termina Pode, tem essa redução? as hipóteses, né? São 3 hipóteses. A jornada de trabalho ela vai se encerrar no prazo de 2 dias corridos, contados. Primeiro, da cessação do estado de calamidade, obviamente. Então, suspendendo o estado de calamidade, não tem porquê haver a manutenção dessa redução, até porque o governo, como eu falei, é um benefício assistencial de força maior. A gente tem que pensar sempre nisso, é uma exceção, nós estamos vivendo um momento de exceções, então isso é o mais importante. Ou se você encerra ali o pacto, faz um pacto de 30 dias, 2 dias depois, tá? E a data de comunicação, como eu falei, tem que ser sempre assim. Você pode... não há o período mínimo de comunicação. Se eu quero celebrar esse acordo, vamos supor, amanhã, claro que amanhã eu não vou conseguir, porque ainda não saiu a portaria. Mas se sair a portaria segunda-feira e eu quiser celebrar na terça, eu posso, desde que observado o prazo de 48 horas de antecedência. Então, eu converso com o meu funcionário, 48 horas depois eu celebro o acordo e faço a comunicação. Perfeito. Só lembrando, gente, ela falou que dura enquanto a calamidade pública perdurar. O decreto legislativo número 6 de 2020 foi publicado no começo do ano, é o que decretou o estado de calamidade pública. O nosso estado de calamidade pública dura até 31 de dezembro desse ano. Então, até que venha um segundo ato normativo antecipando
o término dessa calamidade pública, a medida provisória se aplica do dia 2 de abril, que foi ontem a publicação, até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? Vamos falar aqui da suspensão do contrato. Tu terminaste a redução? Acho que sim, só. Teve mais alguma dúvida aqui? Não, acho que era Teve uma tudo. dúvida aí da questão dos se são dias úteis ou dias corridos, os 2 dias. Bom, a AMP não fala, né? Então, eu acredito, pela razão da celeridade, o princípio da celeridade, seja 2 dias corridos. Mas 2 dias lembrando que na corridos. CLT o prazo corre em dias úteis. Então, aqueles mais cautelosos podem seguir a orientação da CLT, que estipula a contagem de prazo em dias úteis. Perfeito. Gente, vamos lá. Suspensão do contrato de trabalho. Primeira coisa a se falar é suspensão de contrato, quer dizer o quê? Está suspenso, estão suspensas as duas principais obrigações contratuais. De um lado, do empregado, prestação de serviços, e do lado do empregador, pagamento de salário. A gente sabe que existem obrigações acessórias no contrato de trabalho, mas as principais a gente sabe que é força de trabalho e remuneração pela força de trabalho. Então, a suspensão contratual suspende trabalho e suspende pagamento de salário. A primeira observação a se fazer é a redução proporcional de jornada e de salário, como o Verissa falou, o prazo máximo é de 90 dias. Aqui nós temos um prazo inferior. O prazo máximo é só de 60 dias, podendo o empregador fazer acordos de 30, 2 acordos de 30, né? 30 dias, depois prorrogar por mais 30, fracionar em dois períodos. Acordo individual escrito, então não vou repetir tudo que Verissa falou. A palavra acordo já pressupõe o quê? Consentimento mútuo, né? Então, tudo que a Verissa falou sobre o acordo para redução salarial serve para o acordo da redução, da suspensão temporária do contrato de trabalho. Durante a suspensão contratual, a clássica, né, como se suspende tudo, a gente tem também aqui, só que a MP fez 2 ressalvas. A primeira, os benefícios, apesar do salário não ser devido, o empregador não paga mais salário, mas os benefícios devem ser mantidos. Então, plano de saúde não pode ser retirado, o vale-refeição, em um primeiro momento, não pode ser retirado. O vale-refeição, aí eu abro um parêntese, exceto se houver um acordo individual escrito, porque a MP 927 permite que acordo individual prevaleça sobre convenção ou acordo coletivo, desde que não viole a Constituição. Mas, focando na 936, benefícios mantidos. Não pode mexer em benefícios do empregado. E, obviamente, o empregador deixa de recolher o INSS. Quase não sai. INSS do empregado. Se o empregado não quiser ficar descoberto esses 2 períodos, né, para contabilizar tempo de serviço, ele pode fazer a contribuição como segurado facultativo. Ele vai lá e faz a sua contribuição. Como eu falei no começo, suspensão é parar de trabalhar. Se o empregador, por alguma forma, tentar burlar a suspensão contratual e pedir qualquer tipo de trabalho, ainda que seja à distância, fulano, faz isso aqui rapidinho para mim. É só esse e-mail, manda isso aqui, por contato remoto, contato presencial, fica descaracterizada a suspensão contratual, tá? Então, o empregador ele não pode solicitar qualquer trabalho do seu empregado. Descaracteriza tudo, a suspensão, e aí o empregador vai precisar pagar a remuneração do período, salário do período normal, vai incidir algumas penalidades administrativas, inclusive judiciais, se houver processo judicial, multas convencionais, multas de convenção e acordo coletivo, e a medida provisória ainda trouxe umas indenizações que são devidas conforme a faixa salarial. E redução. Da redução. Empresas, vamos lá. Como é que fica? E aí, Paulo? Tá bom, eu deixo de trabalhar, eu fico zerado, não recebo dinheiro. Recebe. Aí sim, você recebe 100% do valor do seguro-desemprego. E aí entra aquela pergunta do Samir, logo no começo. O cidadão que recebe R$ 3.000 de salário, teve o contrato de trabalho suspenso, ele não vai receber R$ 3.000 do governo. Ele vai receber 100% do seguro-desemprego que ele teria direito caso ficasse desempregado. E o teto do seguro-desemprego é 1.800 e uma fração. Eu não sei de cabeça, 1.812, eu acho.
Então, ele recebe apenas esse valor do teto do seguro-desemprego. Existe uma forma de calcular, que a Verissa já falou aqui, é muito número, mas você bota no Google e consegue encontrar a É forma uma de tabelinha calcular. lá que facilita. Paulo, estão É, perguntando aqui se no caso de suspensão e redução, se será baseado no valor máximo do seguro-desemprego. É isso que tu falou. Não é no valor máximo, gente. É na categoria de seguro-desemprego de cada funcionário. É na base lá, o seguro-desemprego tem uma tabela que diz assim, de tanto a tanto, paga tanto. De tanto a tanto, paga tanto. Que foi aquilo que eu falei lá no início, entendeu? Então, os não é valores todo mundo que vai variam. receber o máximo. Os valores variam de um salário mínimo, R$ 1.045 é o valor mínimo do seguro-desemprego, e o valor máximo é R$ 1.811, se salvo engano. E aí, só que lembre que na suspensão, na redução da jornada e salário, eles recebem só o percentual do que foi reduzido, tá? Só recebe 100% do seguro-desemprego aqui na suspensão contratual. Só que existem empresas que precisarão pagar uma parte do salário dos empregados. O governo não vai responder por 100% do valor, que são as empresas que tiveram faturamento, não é lucro, tá? Faturamento no ano de 2019 superior a 4.800.000 reais. Essas empresas precisam pagar 30% do valor do salário do empregado e o governo responde com 70% do valor do seguro-desemprego. Mas esses 30% que essas empresas grandes pagam é sem natureza salarial. O que isso quer dizer? Não incide parcelas tributárias, nem previdenciárias, nem encargos sociais. Ela é 100% livre de cobranças governamentais à empresa. Então, isso é a suspensão do contrato de trabalho. Lembrando aqui, gente, que esse valor de 4.800 é o parâmetro das empresas do Simples Nacional, tá? Então, as empresas que não estão no Simples Nacional, elas devem contribuir com 30%. As que são do Simples Nacional, a contrapartida do governo é de 100%, tá? Eu vi uma pergunta Me aqui, fizeram... Verissa, mais cedo, se a ajuda de custo compensatória, se ela é obrigatória. Tu vai falar agora sobre, a gente vai falar sobre isso depois, de novo, mas ela não é obrigatória. Para esses casos que a gente está falando aqui, que o empregado vai ter uma perda nominal de salário, né? Esse exemplo clássico, quem ganha R$ 3.000 vai ganhar só R$ 1.800 de seguro-desemprego. Do seguro-desemprego não, do benefício, que é o teto do seguro-desemprego. Ele vai ter uma perda grande. Se a empresa quiser complementar esse valor, ela complementa e esse valor também não vai ter natureza salarial, vai ser uma liberalidade da empresa. O que é liberalidade? Fez sem obrigação. E sobre esse valor não incide imposto de renda, não incide em ISS, não incide em cargos tributários nem cargos sociais, tá? E também não integra a base de cálculo lá da contribuição previdenciária, que tem muita gente me perguntando isso. Se essa contribuição reflete sobre o INSS da folha. Não reflete, tá? Ela é como se fosse um pagamento fora, sabe? Aqueles pagamentos feitos por fora, extra, contra-cheque. Ela tem essa natureza. Totalmente, como o Paulo mesmo falou, é liberalidade do empregador. Mas aqui eu faço também uma ressalva, que, na minha opinião, você não pode ter essa liberdade de liberalidade, porque você estaria violando um outro princípio constitucional, que é o princípio da equiparação salarial. Então, a gente precisa tratar o direito do trabalho, gente, ele é um conjunto de normas. Quando nós começamos a analisar aqui normas específicas com um pensamento muito isolado, a gente pode expor outros riscos. Então, eu fiz essa ressalva da equiparação salarial, por quê? Porque existe esse princípio constitucional que diz, se você está trabalhando na mesma função, com as mesmas qualificações, na mesma aptidão técnica, naquele mesmo tempo de exercício de função e serviço, você deveria receber igual o seu companheirinho, lá do seu lado. Tá bom? Então, se eu estou dando um benefício para um e não estou dando um benefício para o outro, embora seja uma mera liberalidade do empregador, vai esbarrar no princípio constitucional da equiparação salarial. Então, a meu ver, mais uma vez, a MP foi omissa, né? Como sempre, foi omissa aqui em trazer, e para mim, eu acho que ela foi uma colcha de retalhos, porque ela falou e deixou várias pontas soltas.
para mim, mais uma ponta solta é essa liberalidade e ajuda compensatória que eu posso dar ao meu bel prazer. Na minha opinião, não pode ser assim, tá? Não vou comentar, porque senão não vai dar tempo de terminar a live. Falta falar sobre estabilidade. Vai lá. Mas enfim, gente, como eu já adiantei aqui na frente, um dos pontos principais a base dessa medida é a garantia de emprego e renda. O que que o governo pensou? Como eu vou fazer para ajudar as famílias, as empresas a manterem suas empresas girando de uma forma que reduza o número de desempregos frente a esses decretos nacionais de isolamento social? Então, o número de desempregos em uma semana, quem teve a curiosidade de entrar no site viu que aumentou em 30% em uma semana. Na verdade, nem deu uma semana, né? Deu 4 dias. Em 4 dias, o número aumentou 30%. A chance disso levar para 40%, 50%, 60% no curto espaço de tempo estava gigantesca. A pressão da mídia estava gigantesca. Então, o governo veio e criou essa medida. Então, qual é o princípio base, a base ideológica dessa medida provisória? É a garantia de emprego e renda. Então, se eu preciso garantir emprego e renda, eu preciso falar de estabilidade provisória, porque não faz sentido nenhum eu ter uma vantagem de uma suspensão do contrato de trabalho, onde eu não vou ter nada de custo se eu estiver dentro do Simples Nacional, o governo desembolsa tudo e 30 dias depois eu demito meu funcionário. Tá? Então, Perfeito. O que a MP trouxe? A MP trouxe 2 situações. No caso da redução de emprego e renda, que eu tenho a possibilidade de estabilidade, de acordar com prazo até 90 dias. Não importa se eu vou fazer 3 prazos, não importa. Eu tenho até 90. Não houve restrição, como houve no dos 60, que eu posso fazer 30 mais 30. Então, aqui eu tenho uma liberdade elástica de 90 dias. Então, como que funciona a garantia da estabilidade? Funciona do dia da celebração do acordo, ou seja, a partir daquela data, o prazo do acordo, que aqui eu posso ter colocado 30 ou 60, vamos trabalhar com 30. Eu fiz um acordo de 30, eu tenho 30 dias de estabilidade, mais o igual período. Então, eu tenho 60 dias de estabilidade, tá? Para quem celebrar a redução com 90 dias, a estabilidade passa para 180. Isso é muito importante porque eu vou falar das multas lá na frente, tá? Paulo já até adiantou, mas é muito importante vocês lembrarem desses prazos. Então, há benefícios, mas também há responsabilidades. E essa é uma responsabilidade muito importante. Quem fizer o acordo, a empresa que fizer o acordo, tem que levantar acender a luzinha aí por essas multas se houver necessidade de demissão lá na frente. E o prazo da suspensão, que é de 60 dias, se você utilizar os 60, vai para 120, tá? E Então, como um eu já detalhe, né, disse, Melissa? A demissão a pedido do empregado, ela pode ser feita e por justa causa também. A estabilidade é só para aquelas demissões sem justa sem causa. justa causa. Se o empregado cometer alguma falta grave, pode ser aplicada a justa causa, não tem estabilidade, ela não é absoluta. E se o empregado pediu demissão, também não há essa estabilidade, não há essa multa, essas indenizações do empregador. Na verdade, ela segue a mesma regra da estabilidade provisória. Quem tem empresa aqui que trabalha com RH, etc., vai lembrar lá da estabilidade gestante, dos membros da CIPA. A mesma regra que se aplica lá, se aplica aqui. Só que lá as datas são diferentes. Aqui é o período do acordo e o igual período para frente. E as multas, gente, vejam, observam, porque além dessas aqui, ainda tem as multas da CLT. Então, vejam que não é brincadeira. Aqui 50% do salário do empregado, 50% do salário, tá? Não é daquela perda somando as duas coisas. É 50% do salário se você acordou uma redução de 25% a 50%. Lembra que eu falei que você pode acordar 25, 50 e 70? Então, o valor das multas vai ser de acordo com as reduções que você utilizou. Então, vai ser 50% se você reduziu 25% até 50%. Vai ser de 75% do salário do empregado se você for superior a 50% e inferior a 70%. E vai ser de 100% do salário do empregado se for superior a 70%. As reduções superiores a 70%. E além disso, além dessas multas, tem
aviso prévio indenizado, multa de 40% do FGTS, A podem rescisão haver toda. multas, toda rescisão, podem haver multas extra, essas aqui, em acordos e convenções coletivas, pode haver dano moral coletivo se eventualmente essas rescisões forem de forma rescisões em massa. Então, vejam e tenham muito cuidado com isso aqui, tá bom? Perfeito. Olha, nosso tempo está quase acabando, viu, Verissa? A gente não vai conseguir falar tudo. Tudo, Eu queria só salientar um ponto, aí tu salientas algum outro que tu queiras trazer, que é a questão da faixa salarial que permite fazer esse acordo, tá? Eu Não acho é que todo esse era o mundo ponto que pode principal. fazer esse acordo coletivo, esse acordo individual. Essa medida provisória foi pensada basicamente para quem ganha de um salário mínimo a R$ 3.135. Então, de R$ 1.045 até R$ 3.135, tanto a redução de jornada e salário quanto a suspensão contratual podem ser feitas no tete-a-tete individual escrito, não é verbal, escrito, entre empregado e empregador. E acima de 2 tetos da Previdência, que dá R$ 12.202,12. E tem a nível superior. Então, os empregados que ganham de um salário mínimo até R$ 3.135 ou que ganhem acima de R$ 12.202 e tenham nível superior, não é ou, é e. Tem que ter nível superior. Cumulativo. Podem fazer o acordo individual. Então, se a pessoa ganha mais de 12 mil e não tem nível superior, só por acordo coletivo ou convenção coletiva. Da mesma forma, quem ganha entre R$ 3.135 até R$ 12.202 só pode fazer esse acordo com a atuação do sindicato. Individualmente, não. Até porque a perda salarial, aí, como a gente mostrou aqui, é maior no caso. Vai ser bem maior. Perda salarial, eu a acho gente que fala do valor nominal do salário, né? Uma coisa importante aqui antes Vamos que lá, o tempo Verissa, acabe, gente, é como que vai ficar como que vai ficar a questão das negociações coletivas. Então, digamos que você precise, a faixa salarial aí na sua empresa está acima, né, de 3.135, então você vai precisar da participação do sindicato. Uma coisa importante, primeiro, as assembleias no sindicato podem ser realizadas de forma eletrônica. Então, isso é muito importante, porque era uma das queixas sindicais agora nessas MPs, era como que eu vou reunir se eu estou em isolamento social? Primeiro ponto, a MP já trouxe a possibilidade que poderão ser usados meios eletrônicos para os atendimentos dos requisitos formais. E outra queixa muito grande das empresas era que os sindicatos tinham prazos muito elásticos para dar respostas. E aí a MP também trouxe a redução em 50% pela metade de todos os prazos. Como os sindicatos vão conseguir fazer acordo coletivo com tanta gente em tão pouco tempo, não quero saber. Mas a realidade é essa. Os prazos estão todos reduzidos pela metade. Eles vão ter que se informatizar, porque essas assembleias podem ser eletrônicas. E aí, gente, fazer uma assembleia... Eu não vou entrar aqui no rito, porque é muito complexo. Mas quem tiver a curiosidade de saber como funciona, tem que ter número mínimo, tem que fazer a primeira chamada, a segunda chamada, a terceira chamada. Assim, o direito coletivo... o direito coletivo, ele é bem complexo e não dá para discorrer sobre ele aqui na live. Mas existem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos sob pena de não haver a formalização do acordo. Então, e as empresas também têm que se analisar isso. Por quê? Porque um acordo ou convenção que não cumpre os requisitos legais lá do capítulo 7, né, se eu não me engano, da CLT, o título 6, na verdade, da CLT, que fala das regras da convenção coletiva. Ali tem uma série de regras. Se você eventualmente descumpre alguma daquelas ali, aquele acordo juridicamente não tem validade nenhuma. Então, não se exponham a risco, tá ok? Eu sei que tem muitos empresários aqui nos assistindo. Então, façam, mas façam com salvaguarda no cumprimento daquelas obrigações lá. Perfeito. Gente, como o tempo é limitado, a gente tem medo de perder essa live. É importante que a gente deixe salvo, até porque a Smart Talks quer essa live para colocar no YouTube e abranger aí o máximo de pessoas possível com essas respostas. Um último detalhe, a medida provisória 927 continua valendo. Essa aqui não anula a 927, tá, gente? Então, aquelas medidas de teletrabalho, antecipação de férias, antecipação de feriado, tudo continua valendo. Banco de horas invertido,
tudo isso está valendo. A 936 é mais uma medida emergencial. Ela pode ser, inclusive, somada aí com a 927. Terminou as férias antecipadas, já pode passar para redução ou para Paulo, suspensão. vou só responder uma Verissa, pergunta aqui que eu achei muito importante. A pessoa está perguntando aqui se o princípio da estabilidade provisória só se aplica com quem celebrou o acordo. Se eu posso desligar os outros. Pode, gente. Só tem estabilidade no acordo. Então, se eu tenho 10 funcionários na minha empresa, faço acordo com 2, os outros 8 podem ser demitidos sim, tá? perfeito. Eu vi que algumas perguntas aqui, gente, estão se repetindo. A gente respondeu muitas delas no começo da live. Como ela vai ficar salva aqui no meu Instagram por 24 horas e depois no YouTube da Pocket, da Smart Talks, então vocês conseguem tirar essas dúvidas, tá? Verissa, obrigado mais uma vez. Acho que a gente conseguiu passar um recado pro pessoal. Fico muito feliz de conversar contigo. Saudade de ti, que bom Pois que viste a é. live. Um Foi beijo. muito bom. O tempo passou tão rápido que eu nem percebi. E ficou muita coisa ainda para a gente debater, mas eu acho que os Muita pontos coisa. principais foram abordados. Gente, como eu falei no início, é uma MP Ficaram complexa, é 2 uma coxa páginas de inteiras faltando para eu falar, mas tudo bem. É assim É mesmo. uma coxa de retalhos. Então, assim, quem for aplicá-lo, aplique com cautela, tá ok? Essa é a palavra de ordem, cautela. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite e até a próxima, MP. Eu que agradeço. Gente, nos perdoem por não responder todas as perguntas. Muitas delas estão repetidas. Assistam o começo da live que dá tudo lá, tá? Até a próxima. Um beijo. Bom final de Um semana, beijo. Verissa. Tchau, Igualmente. tchau. Sextou. Vamos sextar agora. Sextou. Tchau.